Certo dia tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus descer à terra. Veio pela encosta de um monte. Aí eu coloquei no trecho há 4 artigos e um pronome, tá? Então, olha só, no trecho há 4 artigos e um pronome. Parece que sim, parece que não, sei lá. Pessoal, amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, a gente vai trabalhar com o tema de transitividade verbal. Só que para trabalhar com transitividade verbal, para falar que o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, a gente precisa dessa base aqui. O que eu estou falando hoje vai ser fundamental para a nossa aula de amanhã, tá bom? Então não perca de jeito nenhum, convide, traga. Se cada um que está aqui trouxer mais um, concorda que a gente vai engrossar esse caldo? Então convide as pessoas que você conhece, porque amanhã vai ser um tema de altíssima relevância. E como um conteúdo depende do outro, o que eu tô falando aqui é pré-requisito para nossa aula, tá bom? Então não perca amanhã de jeito nenhum. E me acompanhe aqui até o final, porque já estamos terminando esse trem, tá mais perto que longe. Então, ó, certo dia tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus descer à terra, veio pela encosta de um monte. Primeiro passo, pessoal, eu vou marcar de novo os verbos, tá? Só para a gente organizar o pensamento. Certo dia tive Fernando Pessoa. Gente, esse poema é a coisa mais linda do mundo. Então, encontrei o verbo. Vi, olha a ação, olha o movimento. Vi Jesus descer à terra. Então, o verbo é o que indica ação, é o que indica movimento. Inclusive, eu sei que não é o seu caso. Mas se você tiver alguma dúvida para entender o conceito do verbo, para identificar o verbo, assista ao Café com Gramática da terça-feira passada. Porque semana passada foi o primeiro café de 2023 e eu comecei com verbo. Hoje pela manhã foi o nosso segundo Café com Gramática, eu já resolvi uma prova inteira a parte de gramática. Se você ainda não me acompanha no café, acompanhe, porque toda terça-feira tem conteúdo bacana, tá? Então, se você quiser revisar a parte de verbo, procure aí no YouTube a aula da semana passada de verbos, perfeito? Então, vamos para cá. Veio, olha o outro verbo, pela encosta de um monte. Vocês concordam comigo que se eu perguntei quantos artigos e quantos pronomes, nós teríamos de identificar os substantivos, porque eu estou perguntando classes que se conectam ao substantivo. Então, eu vou circular os substantivos. Vocês conseguem me falando quais são? Me diga aí se conseguem. Certo dia, concordam que é o dia. Tive um sonho, o sonho. A fotografia. Jesus, a terra, a encosta e o monte. Gente, alguém aqui, abra o seu coraçãozinho, desabafa aí, por favor. Alguém aqui tem dificuldade em encontrar substantivo? Encontrar verbo e agora, nesse momento, substantivo. Me fala se você tem alguma dificuldade ou não, ou se essa parte tá ok para você. Depois me fala, tá bom? Aí eu quero saber qual é a classe da palavra certo. É porque eu quero saber quantos artigos e quantos pronomes, então eu preciso buscar aí essas conexões. Veja, certo dia, certo tá ligado a dia, tá ligado ao substantivo. Um sonho tá ligado ao substantivo. Uma fotografia tá ligado ao substantivo. A terra, gente, olha que bem aqui tem uma crase. A palavra crase indica que ali existe uma fusão. Fusão entre preposição e artigo. Então, aqui, esse A com crase, existe um artigo aí, tudo bem? Então, existe um artigo. Veio pela encosta de um monte. Esse um monte. Daqui a pouquinho, eu vou voltar e vou comentar esse pela, tá bom? E vou comentar esse pela. Pronto. Vocês conseguem me falar, por favor,
qual é a classe de certo em certo dia? Vamos seguir aquele nosso roteiro? Nós descobrimos que dia é o quê? Fala para mim. É um substantivo. Eu quero saber qual é a classe da palavra certo. Se está ligado a um substantivo, eu vou repetir para fazer lavagem cerebral. Nós vamos ter artigo, adjetivo, pronome e numeral. Levantei essas 4 possibilidades porque se relacionam com o substantivo. E você vai me falar. Certo é artigo? Nunca na vida. Certo? Olha só, quando eu falo certo dia, é igual a dia certo? É não. Quando eu falo dia certo, pensamento certo, conteúdo certo, aí é uma característica. Mas certo dia é algum dia, é qualquer dia, não é uma característica. Então, veja que de novo eu estou seguindo o mesmo fluxo. Gente, o meu pensamento é sempre o mesmo, não tem como mudar a rota. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral. Eu vou eliminando possibilidades. Volta para cá. Certo não é artigo, certo não é característica, certo não quantifica, não ordena, não é multiplicativo ou fracionário. Então, o que que nos resta? Pronome. Certo dia é algum dia. Se é algum dia, então aqui nós vamos ter um pronome que eu não sei qual é o dia. Então, certo dia é um pronome o quê? Diga para mim. Indefinido, beleza? Então, certo dia é algum dia, é o pronome indefinido. Então, acabamos de encontrar um pronome. Muito bem. Quando a gente fala um sonho, esse é 1, 2, 3, 4, 5? Não é, é algum sonho. Então, se eu não estou quantificando, então é um artigo e não define, é artigo indefinido. Olha só, professora, mas esse uma, não são aí, eu não poderia pensar em numeral? Gente, eu não estou falando que eu tive um sonho no sentido de que eu tive 2, 3, 4, 5 sonhos. Não é isso. Eu tive algum sonho, como em uma fotografia, em alguma fotografia. Então, a gente vai falar que é numeral quando você perceber que o contexto quantifica. Comprei 3 cadernos, 2 lápis e um apontador. Aí eu estou quantificando, beleza? Mas aqui não quantifica, é algum. Se é algum, então é o quê? Fala para mim, pessoal. Só pode ser um artigo, o quê? Diga para mim. Indefinido. Perfeito? Quando eu coloco que vi Jesus descer à terra, eu já falei para vocês que se tem crase, tem fusão. Então, aqui a gente tem um artigo e é um artigo o quê? Diga para mim. Definido. Beleza? Artigo definido. Um monte é algum monte. Se é algum monte, também é um artigo indefinido. Então, olha só. Contamos até agora 1, 2, 3, 4. Sim ou não? Professora, a questão tá certa, professora. 4 artigos. Gente, mas eu vou ser muito chata. Eu vou ser muito chata. Esse pela é a preposição por mais o artigo a. Então, eu falo que eu vou, olha para cá, eu vou por algum caminho. Preposição por. E eu vou pelo caminho. Tem um artigo aí, você acredita? Professora, que maldade é essa no coraçãozinho? Pois é, coloquei realmente com maldade no coraçãozinho. O pelo, pela, é a preposição por ou per mais o artigo a. Então tem mais um artigo aí, você acredita? Sinta maldade no coração. Fui eu que fiz isso aqui mesmo, viu? Maldade no coração. Então não tem 4. Bem, aqui tem mais um. São 5, beleza? São 5 artigos e um pronome indefinido. Tem um pronome? Sim. Mas aí a gente tem também o pela, é a preposição por mais o artigo a. Ah, não, professora, agora você me irritou. Não, professora, agora você me irritou profundamente. Mas quem falou certo? Aqui, como a gente ainda está nesse treinamento, eu vou perdoar.
Mas se examinador cobrasse, concordam que perderíamos uma questão por um detalhe como esse? Fui eu que fiz isso, viu, meu povo? Tá vendo só, professora? Desse jeito você tá com maldade. Não, tô não. É pra gente treinar e tomar cuidado nos detalhes. Perfeito?